dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores lindos e lindas. Que os deuses nos iluminem, que os deuses nos dêem força, que os deuses nos dêem paz e proteção. É isso? Olha, gente, hoje vamos falar sobre a roda do ano. São 8 os grandes festivais wiccanianos que constituem a roda do ano. Os 8 sabás, ou dias santos solares, ocorrem em intervalos aproximados de 6 semanas, e meia de decurso do calendário anual. Agora já adentramos na primavera, e se aproxima o verão. A primavera, ela no Brasil, infelizmente, aqui no Brasil, são poucas as pessoas que mantêm jardins em casa, São pouquíssimas as pessoas. Infelizmente, aqui no Brasil é assim. Mas nos outros locais, como na Europa e Estados Unidos, principalmente na Europa as pessoas têm a cultura de manter o jardim, porque a época da primavera é a época das flores, de Ostara. A deusa Ostara. Então, se comemora esta época, das floradas, do colorido, da energia que flui com mais iluminação. Esses festivais, falando aí do sabá, da roda do ano, estes festivais evoluíram a partir de várias tradições. São sazonais e refletem um ciclo progressivo, tanto das sociedades agrárias quanto das caçadoras. Mitologicamente, eles representam o ciclo anual da donzela, a mãe e anciã, a deusa, a deusa mãe anciã. E o nascimento, casamento, maturação e morte do Deus. As luas, nova e cheia, 12 ou 13 de cada um, durante o ano, são os esbás ou dias santos lunares. Um wiccaniano também pode prestar seu culto todas as semanas. Olha que lindo! Embora não haja um dia específico dedicado a esse fim. Os sabás. Samhain, 31 de outubro, o 1º de novembro, também chamado de Halloween, o All Hallows, o Eve, véspera de Todos os Santos. Hallows, festa de Todos os Santos, dia de finados ou dos mortos. O Samhain pronuncia Soe, passou a ser conhecido como Ano das Bruxas. Todo esse conhecimento é do paganismo, a qual o cristianismo ele pegou e utilizou-se de forma comercial, como por exemplo lá nos Estados Unidos, as pessoas compram balas, compram chocolate, e colocam doces na frente de casa, E aqui no Brasil, tudo o Brasil copia,
O Brasil tem mania de copiar e pega aquelas coisas lá dos Estados Unidos e trazem para aqui. E nas escolas eles comemoram também Halloween, né? Halloween. E dia 1º de novembro, né? É dia de Todos os Santos, considerado também Dia dos Mortos, não é isso? Onde as pessoas acendem velas. Por isso, começamos com ele. Mas a roda é cíclica, gira constantemente, sem um ponto inicial fixo. Esse festival é um dos mais importantes e respeitado do calendário wicaniano. Numa sociedade agrária, essa era a época do ano, dependendo do clima e do local, em que os agricultores apartavam o gado, sacrificando, dependendo do clima local, em que os agricultores apartavam o gado, sacrificando as cabeças em excesso e conservando os melhores espécimes para a reprodução. A colheita de cereais estava próxima e os agricultores podiam avaliar com bastante exatidão a quantidade de animais que teriam condições de alimentar durante o inverno. Também naquela época não existia geladeira, né? E eles criavam as formas de conservar, né? Muitas vezes, ainda existe hoje também pessoas que matam seus animais, né? E colocam, tipo assim, os porcos, né? Aqui no sul do Brasil, sul e sudeste, eles matam porcos e colocam, extrai a banha, ferve aquela banha e colocam aquela carne pré-cozida nas latas que conservam, que a banha conserva. Além de conservar, né, ela serve também para usar em frituras, ela serve também para usar, enfim, na comida, né? E é muito mais saudável do que outros óleos vegetais. Sabiam quantas pessoas precisariam fornecer uma comida? As geadas já começavam a formar. Eles falam nos invernos rigorosos, onde na Europa e Estados Unidos tem áreas que são invernos rigorosos, Canadá, né? E muitas vezes também existem as formas de conservar os alimentos fazendo assim. Eles mantinham dessecado, né? Dessecado não, como é que se diz? Defumar, né? A arte da defumação vem dos povos antigos, né? Das pessoas do paganismo. Então, muito conhecimento e aprendizado temos dos povos pagãos. Desculpa, a geada já começou a se formar e o inverno se aproximava. De modo que a carne se conservaria por longo tempo na geladeira da natureza. É verdade. Olha, é impressionante. Se você for ver vídeos lá no YouTube, ainda existem pessoas que cavam um buraco no chão lá na Europa e fazem conservas, né, de frutas, conservas de carnes,
conservas de legumes, colocam em vidros e fazem aquele buraco, né? Onde depois vai formar-se uma camada de gelo bem grande e ali fica o tempo todinho naquele inverno rigoroso. Não é isso? E as pessoas não irá faltar alimento para aqueles habitantes que vivem naquelas áreas geladas. Esse festival assinala o tempo em que as almas dos que morreram durante o ano para o lado de lá, e as almas dos que nasceram no próximo ano entram em nosso mundo. As declarações são orientadas para o luto e a tristeza, para favorecer a partida dos que desencarnaram, especialmente dos que morreram no último ano. Nessa ocasião, os ancestrais também são lembrados com a narração de histórias familiares, histórias pessoais e folclore. Esta é a época do ano em que o véu entre os mundos é mais tênue. A magia pode ser muito forte e de grande eficácia. Uma prática comum em Sambai é a ceia muda, numa refeição feita com os que partiram, né? As oferendas, né? Os cultos às pessoas que partiram é fabricado, aliás, é mantido pelas pessoas pagãs. Aí ele diz assim: é uma prática comum em Sambai, é a ceia muda, uma refeição feita com os que partiram, com prato extra e posto na mesa com alimentos para os que não estão mais conosco. Depois da refeição, essa comida geralmente é reservada para algum pedinte que apareça, pois os icanianos procuram não desperdiçar a ceia. Não costumam desperdiçar. A ceia muda é uma refeição em que ninguém fala. Todos aproveitam o tempo para refletir sobre os que já foram, né? Aí, com certeza, são aqueles alimentos utilizados que aquelas pessoas gostavam também, né? Isso é importante, né? Um vinho ou uma cerveja também participa, é colocado naquele momento, né? Aí ele diz assim também, mas como a Wicca é uma religião em constante evolução, essa refeição silenciosa passou a receber uma interpretação moderna. Os pratos servidos podem consistir em preparados de raízes, os últimos frutos da safra, a macaxeira, a batata inglesa, né? A batata doce, enfim, em muitas variedades de carnes e caça. Alguns wiccanianos só comem carne nessa festa, em muitas variedades de carnes e caça. Alguns wiccanianos só comem carne nessa festa. Mitologicamente, esse festival celebra o momento em que a deusa planteia o seu consorte, assinando o Deus, e contempla o nascimento próximo do filho gerado com ele. A deusa é também venerada com seu aspecto de anciã. Sambai também celebra miticamente
a morte do Deus que dá vida pela comunidade ou homenageia o Deus da grande caça, simbolizando os animais caçados para obter alimento. Aí depois eu vou falar sobre Iule, que é 21 de dezembro, né? Eu vou deixar marcado aqui, porque o vídeo já está um pouco grande, né? Um pouco longo. E nós vamos dar uma parada, tá bom? Blé, 7 dias.